Olá pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista com o especialista. Hoje eu tenho a honra, o prazer de receber aqui o Ian Sintra, psicólogo do esporte. O Ian já atuou aí com diversas modalidades esportivas e atletas olímpicos em alto rendimento. E a ideia com você hoje é conversar um pouco sobre a saúde mental do atleta, né, os aspectos gerais e também vamos desenvolver alguns outros conteúdos aí relacionados a aspectos específicos da saúde mental do atleta, né? Então, primeiramente, bem-vindo e agradeço a sua disponibilidade desse tempo com a gente. Poxa, primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar batendo esse papo. Eu sempre digo que eu sou apaixonado por aquilo que eu faço. Então, eu gosto muito realmente de conversar sobre a área, sobre as diferentes demandas, atuações. É um prazer estar aqui com você. Ótimo. Bom, para a gente começar, Ian, eu queria levantar um assunto que às vezes chama muita gente estranha isso, né? Porque o atleta é aquela pessoa que está sempre, todo mundo querendo ir atrás dele, muitas vezes tem que se disfarçar para entrar num restaurante ou para sair na rua. Parece que é aquela pessoa que nunca está sozinha, né? Mas, por outro lado, é bastante comum a gente ver o atleta se queixando, uma sensação de solidão, né? Muito por essa dificuldade de separar aquela pessoa que é o atleta, né, que é aquela pessoa que Uhum, tem muita gente por trás, da pessoa uhum. por trás desse atleta que muitas vezes não é vista, né, e às vezes até a família dele às vezes enxerga ele muito mais como profissional do que como uma pessoa, como familiar, né? Então eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, quer dizer, como é que acontece essa solidão do atleta? Boa, perfeito. É bem interessante você levantar esse tema, porque ele realmente é muito comum, né? Quando a gente trabalha dentro dessa área do alto rendimento, a gente percebe que os atletas realmente se queixam dessa dificuldade, muitas vezes, de gerenciar a carreira junto à vida profissional. Eu gosto de dizer que ser atleta não é uma escolha de carreira, mas é uma escolha de vida, porque realmente ele vai acabar moldando todo o seu estilo de vida, todas as suas escolhas voltadas para que ele busque o seu mais alto rendimento, a sua mais alta performance. Mas lógico que isso tem uma série de consequências, né? Porque muitas dessas escolhas estão ligadas a abrir mão. Então, grande parte das vezes ele acaba abrindo mão de muitos eventos sociais, de eventos que envolvem, por exemplo, alimentação, festas, né, álcool, dentre outras coisas, ou às vezes eventos sociais mais simples, mas dos quais ele não consegue estar presente, porque ele sempre está voltado para os treinos, voltado para as competições. Então, se você for pensar, o atleta, ele treina durante a semana toda para competir nos finais de semana. Isso acaba fazendo com que ele tenha menos contato com sua vida social, menos contato com a vida familiar. Só que isso não faz com que ele deixe de ser um ser humano além do atleta, né? Que vai ter as suas demandas como qualquer pessoa. Só que a partir do momento que ele veste esse papel de atleta, e desta maneira, né, se dedicando e tendo o esporte como sua prioridade, muitas pessoas deixam de o ver como um ser humano além do atleta. Tem essa dificuldade de conseguir separar as coisas também. E o atleta se queixa desta solidão, como se poucas pessoas o enxergassem além do ser atleta, né? Ou mais do que isso, poucas pessoas conseguem compreender estas demandas do esporte, né? Por que essa escolha? Por que abrir mão de tantas coisas? Por que aquilo é tão importante para ele? E essa demanda acaba chegando para nós profissionais da psicologia do esporte. E aí entra claramente, né, uma questão muito importante, um cuidado muito grande com a saúde mental. Ou seja, atualmente a gente tem trazido muito isso em pauta, né? Enxergar a saúde mental do atleta no sentido de ver que existe um ser humano ali além daquele atleta de alta performance. Ótimo, legal. Até me vou trazer aqui uma situação até prática que eu cheguei a vivenciar aí com um esporte de alto rendimento, né? Uma vez conversando com um atleta, acho que não precisa identificar ninguém aqui, né? Mas Sim. um atleta de nível olímpico, medalhista olímpico, já mais para o final de carreira. E Uhum. o que ele falava? Que durante muito tempo
Primeiro, quer dizer, os amigos tinham medo, os amigos que ele tinha antes de ganhar a fama, vamos dizer assim, fora o Uhum. pessoal do esporte dele, que estava ligado no esporte, né, porque ele cresceu dentro do esporte, mas Sim. as pessoas de escola, de outras, não procuravam ele, porque é aquela coisa, via ele como uma pessoa muito grande, né? Então, aquela Uhum. coisa, uma Muito pessoa que saiu distante, do né? nada e de repente virou. E uma coisa que era curiosa é que ele fala que os próprios familiares, né? Que os familiares normalmente tinham um certo receio de ir atrás dele, porque achava que podia estar atrapalhando. E ao Uhum. mesmo tempo, quer dizer, aquela coisa, os próprios familiares acabam sendo muito procurados, porque eu queria que ele ajudasse um grupo, eu queria que ele fizesse alguma coisa social, normalmente alguma coisa nesse Uhum. sentido, Uhum. e ficavam receosos de levar isso para ele, e nessa acabavam receosos até de ter um convívio social com ele, né? Sim, Então, sim. assim, e muito por medo, né? Não é por qualquer outra coisa, mas por medo, por não saber como lidar com essa situação. Então, eu queria que você me falasse, como, assim, aqui a gente deve ter alguns que são familiares ou pessoas do staff desses atletas, né? Para essas pessoas, o que Uhum. você traria como recomendação para melhorar essa relação que eventualmente o atleta precisa ter além do esporte, né? Legal, legal, boa. Eu acho que tem um ponto a mais também daquilo que a gente está trazendo aqui, né, de como se enxergasse o atleta como inatingível. O ponto também de que espera-se do atleta que ele realmente seja aquela pessoa intocável, né? Espera-se do atleta de alto rendimento que ele seja uma máquina, que ele não tenha sentimentos, que ele não sinta a pressão, sendo que todos eles têm esses sentimentos, pensamentos e sensações, né? E aí que eu acho que é a grande sacada, quando você faz essa pergunta mais prática, né? O que as pessoas podem fazer para auxiliar o atleta ou para lidar com essa situação? Enxergá-lo como mais um ser humano. Ou seja, o que é quando a gente enxerga como mais um ser humano? Validar os sentimentos e pensamentos deles. Ou seja, na prática, você também conversar com o atleta além do esporte. Então, eu já atendi diversos atletas que estão chegando num momento de mais pressão, por exemplo, os Jogos Olímpicos, que ele chega no atendimento e fala: olha, eu não aguento mais falar de Jogos Olímpicos. Dentro de casa é Jogos Olímpicos, com os meus amigos é Jogos Olímpicos, sendo que eu já vivo isso no meu dia a dia, né? Eu queria que os meus pais chegassem e conversassem comigo como um pai conversa com os filhos, né? Os meus amigos viessem falar de qualquer assunto, falar da vida deles, falar de relacionamentos amorosos, relacionamento familiar, lembrar dos tempos de escola, lembrar dos tempos de infância. Então, eu acho que uma dica interessante é você realmente entender e enxergar esse atleta como uma pessoa que tem também as outras facetas da vida, né? Além do esporte. E parece uma coisa tão simples, mas isso ajuda muito o atleta, né? Faz tanto com que ele perceba que ele pode desenvolver uma vida social, que é algo que a gente está dizendo aqui, né? Muitas vezes o atleta se queixa de uma certa solidão. Isso reforça vínculos com o ser humano que está ali, além do atleta, porque você está conversando com o atleta sobre outros assuntos, mostrando que ele tem outros valores, além do ser atleta, e, consequentemente, ajuda até nesse processo de preparação mental, porque você tira um pouco o foco do atleta daquilo que muitas vezes é estressante e desgastante para ele, que é a rotina de treinos, que é a pressão, né, para a competição, a pressão por resultados. Então, a principal dica que eu poderia dar para amigos, familiares, é converse com o atleta com diversos outros temas além do esporte, tá? E se for pegar especificamente para familiares, eu acho que tem uma dica muito legal que eu venho trabalhando com pais de atletas, né? Muitas vezes os pais de atletas, eles geram sem querer uma certa pressão no atleta. Então eu já trabalhei com atleta na preparação para Jogos Olímpicos, que ela chegou para mim, fez uma ligação de vídeo porque ela estava lá em Tóquio, né? Véspera da competição, ele falou: Ian, eu tô muito nervosa. Por quê? Porque tinha uma ligação da minha mãe, eu fui atender essa ligação, e aí, no meio da ligação, quando eu vejo a chamada de vídeo, tá a família inteira na sala. E a família inteira se reunindo, torcendo por mim, e a fala deles era: olha, fica tranquila, a gente tem certeza que você vai bem.
tá bom? Pode ficar tranquila, todo mundo que tá torcendo por você, tá na expectativa, enviando energia positiva, certeza que você vai bem. Parece que tá super apoiando. Mas para ela caiu como o quê? A minha família tem certeza que eu vou bem. Se eu for mal, eu vou decepcionar todo mundo. E aí isso gerou uma baita de uma pressão. E aí, por último, eu pego um exemplo, quando a gente vê alguns filmes, documentários, isso me chamou muita atenção, esse tema que você trouxe, porque não sei se o pessoal aí recentemente, né, assistiu o documentário da Simone Biles, que saiu logo agora antes dos Jogos Olímpicos e fala muito de saúde mental. Nesse documentário aparecem muitos bastidores. E uma das partes mais interessantes dos bastidores, principalmente quando se atenta a esse tema que a gente está conversando aqui, é que você enxerga ela como uma ser humana normal. É até estranho falar assim, né? Mas é ela no relacionamento com o marido, é ela no relacionamento com os pais, e ela e a mãe falando de trançado de cabelo, e ela e a mãe falando dos cômodos da casa, e como tem sido importante para ela estar vivendo uma vida, entre aspas, normal dentro da sua família, para que ela possa realmente direcionar a cabeça para o esporte nos momentos necessários. Ótimo, ótimo. E se eu fosse falar de mais uma coisa nessa questão familiar, né, que eu acho que também chama atenção, grande parte dos atletas vem de uma origem mais humilde, né? Uhum. A grande parte desses atletas ah, sustentam a família, trazem para são talvez a peça mais importante das famílias. Muitas vezes os pais chegaram lá ou até cresceram socialmente com base no sucesso do filho. A gente vê Sim. muitos pais que, na verdade, dedicaram a vida para a carreira do filho, né? Uhum. E muitas Uhum. vezes esse atleta ele precisa também estar muito concentrado com a questão do jogo. Quer dizer, ele tem o lado bom, o lado da fama, mas também a vida do atleta é muito difícil, porque quando ele está de mau humor, ele está concentrado, ele não desempenha bem, né? Uhum. Então, Uhum. quer dizer, o contrário também é válido, né? Quer dizer, ao mesmo tempo em que eu diria que você tem que levar talvez essa vida fora do atleta para ele, talvez concentrar em alguém ou evitar que fique 30 pessoas querendo levar Isso. a coisas ou profissionais ou financeiras ou outros problemas para esse atleta, né? Porque senão ele começa a se sentir muito responsável às vezes por um grupo que não deveria estar sob responsabilidade dele, né? Justo, perfeito. Acho que esse cuidado que você traz é muito importante, né? Quando eu digo trazer coisas além do esporte, a ideia é que não traga problemas, né? Porque é isso, assim, o atleta já tem suas muitas responsabilidades, é poder trazer temas que façam com que o atleta distraia a cabeça e possa construir outros ciclos mesmo, sociais, além do esporte. Mas é importante ter esse bom senso e esse cuidado, né? Principalmente entender os momentos, porque eu já vi muito isso acontecer realmente, né? Familiares trazerem algumas dificuldades de casa na véspera de uma competição importante para o atleta, né? Ou em relacionamento amoroso, isso eu já vi acontecer muitas vezes, né? O namorado, a namorada, gerar algum tipo de conflito com o atleta na véspera da competição. Então, se a gente está falando aqui, né, com amigos e familiares, é importante que esses amigos, familiares, ou namorado, namorada, marido, mulher, compreenda que você está com uma pessoa que fez uma escolha de vida. E nessa escolha de vida está abrir mão de muita coisa, está em muitos momentos ter que realmente entrar dentro da sua bolha e focar na sua alta performance. E todas essas pessoas que convivem com esse atleta, elas vão ter que se adaptar para esse estilo de vida dele, né? Claro, Então, ter claro. essa consciência é muito importante, tá realmente fazendo parte, né, desse processo. Ótimo. Você trouxe uma situação também, quer dizer, daquele atleta que fala, meu, preciso falar de alguma coisa que não seja do esporte, eu preciso fugir um Uhum. pouco desse meio. E agora, vamos dizer, a gente acabou de passar por um ciclo olímpico aqui, e a gente vê Uhum. muitas reportagens com atletas que às vezes estão viajando o mundo, correndo, chega na véspera de uma competição, sai da concentração sem orientação e de repente vai para alguma coisa que não tem nada a ver com esporte, vai para a Disney de Paris, né, agora no caso. Uhum. Uhum. Ah,
Isso tem uma certa fuga, né, daquele ambiente, né? Muito disso pode estar por trás de uma condição que é a síndrome de burnout, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho o Uhum. que é a síndrome de burnout e Legal. como identificar isso no atleta. Boa, boa. A síndrome de burnout, ela é um esgotamento mental, né? A gente, muitas vezes, dentro do esporte, mistura também com aquele termo que é chamado de overtraining, que é como se fosse o excesso de treinamento, né? E se mistura, porque hoje em dia a gente fala de um ser humano integral, onde corpo e mente estão totalmente entrelaçados e vinculados. O burnout, ele é o esgotamento mental, ele especificamente é um termo que vem da psicologia do trabalho, né? E que a gente identifica nos diversos contextos. Esse esgotamento mental, ele se caracteriza principalmente por um desânimo excessivo, uma falta de motivadores, uma sensação de extremo cansaço, né? O atleta muitas vezes sente muito sono, ele perde, de repente, a disposição e a motivação, né? E você vai perceber uma série de características, muitas vezes irritabilidade. Parece que ele realmente perdeu totalmente o prazer na atividade. Ótimo. Isso, Tá, se a gente isso, for considerar até o termo, né, burnout será aquela chama que se apaga, né, quer dizer, aquela isso. a perda daquela garra, daquela ânsia. E como é que você identifica um atleta que eventualmente você esteja entrando num quadro de burnout? Uhum. Muitas vezes é interessante a gente estar fazendo um acompanhamento constante. A gente até trabalha muito isso, né? Que dentro da psicologia do esporte, ela deveria ser como acontece na preparação física, técnica e tática. Que é o quê? É uma preparação constante, a médio e longo prazo, né? E não aquela preparação pré-competição, né? Aquelas clássicas palestras motivacionais, como acontecia antigamente pré-jogo. Por que é importante esse processo? Porque por mais que o burnout tenha as suas características, ele pode se misturar simplesmente com uma oscilação de energia, um dia mais cansado, né, um maior desgaste mental, mas não necessariamente um estado de esgotamento. Então, por mais que ele tenha as suas características, a maior percepção e detecção desse burnout, ele vai acontecer por conhecer como esse atleta funciona. Então, quem convive com essa pessoa percebe essa mudança drástica de uma hora para outra. Pô, mas realmente é de uma hora para outra? Na verdade, não. Na verdade, vai vindo desse processo, né, de que o atleta vai se esgotando, vai chegando ao seu limite e muitas vezes por falta de descanso, né? Exatamente por falta dessas pausas, dessas válvulas de escape. A gente fala muitas vezes que o descanso faz parte do treino. Então, sintetizando a sua pergunta, né? Tem como a gente detectar? Existem alguns protocolos quando você vai pesquisar sobre algumas avaliações, né? Perguntas e respostas para você caracterizar o atleta dentro desse estado de burnout. Mas na minha prática, eu percebo que isso se dá muito mais por uma avaliação processual. Você ir percebendo esse esgotamento, essa queda de motivação, essa queda de prazer na atividade, o atleta ficando cada vez mais irritado. A gente fala, poxa, alguma coisa aí não está no caminho certo, o atleta está se mostrando muito esgotado. Às vezes o atleta explode por coisas muito simples, assim, e aí você vai achar que tem algum assunto pessoal que está afetando, ele fala, não, eu só estou realmente muito cansado, eu não sei o que está acontecendo. Aí você fala, opa, peraí, quando foi o último descanso? Como é que está a periodização desse atleta? Como é que ele está absorvendo essa pressão? Então, quando você trouxe esse exemplo de atletas que estão indo passear, claro que tem que existir esse cuidado, né? De se você está dentro de uma concentração, é importante que você esteja realmente concentrado, mas é muito natural que, por exemplo, pós-competição, o atleta vá realmente passear, dê uma pausa, e dentro do processo de preparação. É muito comum a gente achar que o atleta tem que estar 100% concentrado e focado o tempo todo, sendo que isso é o que gera muitas vezes um esgotamento. Então, ter alguns momentos de válvula de escape dentro de um cuidado que não vai afetar, né, a sua preparação física, a sua preparação psicológica, é muito benéfico e é muito importante. Legal, legal.
E eu acho que só vale considerar aqui que você falou muito dessa questão do excesso, né, de atividade, da educação. Às vezes as pessoas podem se confundir, não é necessariamente o excesso de treino, né? Quer dizer, é o Uhum. excesso do ambiente, né? Quer dizer, muitas vezes ele pode até. Porque se você pegar um atleta profissional de futebol, por exemplo, ele treina o que, às vezes, o que muitos amadores treinam, né? Uhum. Só que o foco é muito no que está acontecendo de diferente no resto do tempo dele, né? E aí é Isso. aquela coisa, almoça todo dia com os atletas do clube, discutindo futebol, vendo vídeo do esporte, analisando resultados, a imprensa, enfim, é não sair do ambiente do trabalho, né? Basicamente seria isso. Isso. Quando a gente fala de descanso, às vezes as pessoas compreendem apenas como descanso físico, né? E aí você fala, pô, mas não tem porque ele tá esgotado, porque sempre tem o dia de descanso na semana. Então, dentro da periodização, preparação física, técnica e tática, tem um descanso. Ele não deveria estar descansando, mas muitas vezes a gente esquece da importância de descansar realmente a mente, a cabeça. Então, o que acontece? Muitos atletas ou equipes que estão vivendo, por exemplo, uma situação de pressão, mesmo nos dias de folga, dentro do planejamento, eles não conseguem tirar a cabeça daquele contexto que está gerando tanto estresse e ansiedade. Então, muitas vezes, o trabalho do profissional de psicologia ou o próprio suporte familiar vai muito neste caminho de como fazer o atleta distrair a cabeça nesse momento de descanso, ou seja, realmente descansar, né? Tem muito, sei lá, jogador de futebol, você deu o exemplo, que no dia de folga ele está assistindo futebol, ou ele está revendo o jogo, ou ele está falando sobre o jogo, sendo que é importante com que ele consiga distrair a cabeça com outros temas também, que tirem um pouco esse momento de estresse e pressão. Ótimo, legal. E acho que essa questão do esporte também é uma coisa que faz diferença, né? Embora possa acontecer em qualquer esporte, eu vejo Uhum, isso, pelo menos a minha praia, acabo vendo muito mais naqueles esportes coletivos, né? Muito porque no esporte individual ele consegue ter aquela válvula, ele consegue trabalhar essa válvula de esporte, mais fácil, né? No esporte coletivo ele segue regras de clubes, então, olha, tem que concentrar, tem que almoçar junto, tem que dormir junto, viajar junto, o tempo todo junto, né? Então, de alguma forma, ele não tem tanta liberdade para na hora que ele precisa dar essa pausa. E aí eu acho que é um pouco uma recomendação, uma orientação até para os gestores, né? Que tem que pensar um pouco nisso também, né, Nando? é isso. O clima organizacional é muito importante, né? Às vezes eu já vivenciei isso dentro de alguns clubes, de negligenciarem um pouco esse clima organizacional. O que, que é isso? Como é que está realmente o ambiente ali dentro, né? O atleta ele já vive uma pressão constante em diversos contextos. Como é que pode trabalhar este ambiente do grupo para que exista, né, um ambiente mais positivo mesmo? E é bem o que você falou, né? Muitas vezes ele tem que seguir regras de concentração, regras de horários, dentre outras, de atividades. É muito importante que esse planejamento, então, seja muito bem feito, né? Para Ótimo, quê? Para que a gente pense não só no descanso físico, mas também no trabalho e no descanso mental. ótimo, ótimo. Bom, já falamos um pouco dessa questão da solidão, já falamos aí do burnout, né? Um outro Uhum. problema muito comum de saúde mental do atleta é a ansiedade, né? A ansiedade é Isso. normal, qualquer pessoa vive ansiedade, só que chega um momento que isso pode se tornar um problema, né? O excesso de ansiedade, né? No atleta Isso. você tem a questão de pressão da imprensa, pressão de família, pressão dos gestores, do treinador, né? Própria pressão individual, a pessoa se coloca uma pressão em cima do resultado. E lembrando que o resultado não só vai estar muito ligado à fama, mídia e críticas que vai receber, mas até para uma questão financeira, né? Porque o atleta ele ganha dinheiro quando ele está bem no resultado, né? Quer dizer, ele não vai ganhar dinheiro se os resultados não estão vindo, né? Uhum. O que seria, como é que você diferencia a ansiedade normal daquele transtorno de ansiedade? Boa. Legal. Bom, primeiro de tudo, é muito importante entender que a ansiedade é algo totalmente natural,
E mais do que isso, né? Ela tem uma função importante para o nosso organismo. A ansiedade, ela é um mecanismo onde coloca a gente num estado de atenção, um estado de preparação para situações de enfrentamento. Então, né, poxa, você vai dar uma palestra, você sentir, né, um mínimo de ansiedade faz com que você se prepare, busque informações, se planeje para dar aquela palestra. O atleta, ele sente uma ansiedade, faz com que ele verifique todo o seu planejamento e se realmente ele fez tudo o que era necessário para aquela competição. Então, a ansiedade, até se a gente for pegar toda a teoria por trás dela, ela é muito importante, porque ela vem ali do nosso sistema nervoso autônomo e ela tá ligada ao sistema nervoso simpático, que é aquilo que ativa a gente, né? A gente tem ali o sistema simpático e parasimpático. Por que é interessante saber disso? Não que o atleta ou o familiar precise decorar isso, mas ter essa psicoeducação, entender o que tem por trás disso, faz com que a gente naturalize muitas das variáveis que envolvem a ansiedade. Por exemplo, né, como é que é esse histórico da ansiedade? Se a gente for pensar no desenvolvimento aí da nossa espécie, do Homo sapiens, alguns estudos mostram que a gente tem aproximadamente 300 mil anos. A gente só vive com um estilo de vida parecido com o nosso, né, depois daquilo que chamaram de revolução agrícola, que é a gente morar no mesmo lugar, plantar nossa comida e etc., nos últimos 10 mil anos. Ou seja, de 300 mil, durante 290 mil anos, nós somos aquilo que era chamado de caçadores-coletores. Os homens das cavernas, né? E por que isso é relevante para nós? Porque durante essa grande parte do desenvolvimento do nosso sistema nervoso, a gente foi sendo moldado, os nossos instintos foram sendo moldados com a principal função de sobrevivência, caçar e colher. Ou seja, né, lidar com as nossas presas e com os nossos predadores. Isso fez com que o nosso organismo desenvolvesse alguns mecanismos, como se fossem mecanismos de defesa mesmo, né? Um deles é a ansiedade, ou no esporte a gente também chama de nível de ativação, que é um estado de prontidão do atleta, né? Que é o quê? Que é quando ativa esse sistema nervoso simpático. Então, lá no início do desenvolvimento, quando o caçador-coletor saía da sua caverna para caçar ou colher, ele muitas vezes era abatido por um predador. Ou era muito lento, não era muito ligado para poder pegar a sua caça. E aí, com o desenvolvimento da espécie, foi desenvolvendo esse estado de alerta e atenção. Então, olha que interessante quando a gente percebe algumas variáveis naturais da ansiedade. Você vai ver que eu estou chamando de variáveis para não chamar de sintoma. Porque muitas vezes as pessoas já linkam sintoma a algo negativo, sendo que a ansiedade não necessariamente é algo negativo. E aí que a gente vai chegar. Quais são variáveis comuns da ansiedade? O coração acelera. Por que o coração acelera? Porque ele está bombeando sangue para o nosso corpo e nos colocando num estado de alerta. E aí, é muito comum a gente perceber que o quê? Que a gente está entrando, quando a gente pensa nesse período dos caçadores-coletores, naquilo que a gente chama de estado de fuga ou enfrentamento. E aí você vai ver como a gente vai chegar nos tempos atuais na competição, né? Mas se é um estado de fuga ou enfrentamento, o nosso coração acelera, começa a bombear sangue para o nosso organismo, e muitas vezes a gente percebe uma característica comum que é as mãos ficarem um pouco mais frias e a gente sentir frio na barriga. Por que a gente está sentindo frio na barriga e as mãos estão frias? Porque a tendência ao nosso organismo jogar sangue para as nossas pernas. Para quê? Para a musculatura das pernas? Para fugir ou para enfrentar. Mais do que isso, a gente começa a transpirar, acelera, aumenta a frequência cardíaca, a gente começa a ter tanto transpiração nas áreas superaquecidas do corpo, pescoço, virilhas, axila, porque o organismo quer entrar em homeostase, tem um superaquecimento, ele transpira para refrigerar, para diminuir a temperatura corporal. A gente tem um outro suor que a gente percebe que é um pouco diferente, que são nas áreas periféricas, braços e pernas. É um suor meio escorregadio, ele é meio lambuzento, assim. Tem realmente estudos que mostram uma diferença na densidade dessa sudorese. Por que a gente sua nessas áreas? Porque se eu sou a presa, quando o predador me pegar, eu vou escapar, eu vou deslizar.
Já o suor das mãos é um suor pegajoso. Por quê? Porque se eu sou o predador, quando eu vou pegar a minha presa, vai ter maior aderência. Por que eu sinto vontade de ir no banheiro? É muito característico do atleta com ansiedade. Porque o meu organismo sabe que tudo que era para ser absorvido de nutrientes já foi, e aquilo que está nos rins ou intestinos precisa ser evacuado. Quanto antes eu evacuar, mais leve, mais ágil eu estarei para lutar ou para fugir. Então, por que é interessante tudo isso, né? E a gente poderia estar falando de várias outras variáveis, sintomas que a gente sente e que são totalmente naturais. Por que isso é interessante? Porque aí, quando a gente explica isso para o atleta, ele fala, opa, então quando eu sinto frio na barriga, transpiro um pouco mais, né, fico com vontade no banheiro, é natural? Sim, tudo isso é natural. É o seu organismo se preparando para uma situação de enfrentamento. Quando ele entende que isso é normal e natural, ele já não fica com aquilo que a gente chama de ansiedade pela ansiedade, que é, ixi, já sei que na véspera da competição eu vou ficar com vontade de ir no banheiro, e eu vou ficar com uma preocupação excessiva, e aí ele começa a gerar outras preocupações na cabeça dele, além do foco que ele precisa na competição. E esse efeito bola de neve pode gerar as famosas crises de ansiedade, que muitas vezes é o quê? A preocupação pela preocupação. E assim vai, né? Então, quando que a ansiedade... Seria aquela ansiedade que não vai embora, né? Basicamente. Sim. Exato. E aí, qual que é a grande sacada, quando você me perguntou, né? Como é que a gente diferencia? Uma coisa é a ansiedade, então vamos chamar ela, agora que a gente entende que ela tem uma função, de ansiedade funcional. E ansiedade desfuncional. Se eu sei que a ansiedade vem para preparar o meu organismo, ativar o meu cérebro, o meu corpo, essas diversas variáveis para uma situação de enfrentamento, ela faz todo sentido pré-competição. Quando eu tô ali querendo começar o meu aquecimento, sei que a competição é daqui a pouco, e aí você simplesmente vai no banheiro, toma uma água, começa o seu aquecimento e começa a direcionar o seu foco para a sua tarefa, para aquilo que você vai precisar executar na hora da competição. Totalmente natural esse processo. Ela é funcional. Se eu estiver ali sem ansiedade nenhuma, provavelmente eu estou no estado de sonolência, eu estou muito relaxado. Provavelmente eu não estou dando o valor necessário para aquele momento, né? Por quê? Porque essa ansiedade, mais ou menos, ela vai estar muito ligada a como você interpreta aquela situação. Então, se eu acho que o desafio é muito maior do que eu sou capaz de realizar, vai gerar um excesso de ansiedade. Se eu entendo que o desafio ele é possível de ser enfrentado, vai ter uma ansiedade natural, funcional. Quando que ela é desfuncional? Quando ela vem em excesso, ou seja, esses sintomas não passam, e eles passam do limite ideal, aquilo que a gente chama de estado de ativação ideal. Que é como? O atleta muitas vezes começa a ter alguns sintomas disfuncionais no organismo, começa a ter vômito, começa a ter diarreia, né? O atleta começa o estado de tremer ou um estado de congelamento, que seria quase que o ápice, né, desse momento, né, desse nível de enfrentamento, que o atleta quer fugir, mas não consegue fugir. Ou também em momentos disfuncionais. Se eu sei que essas variáveis são naturais ali, logo antes da competição, e que eu vou autorregular elas, faz sentido você ter estes sintomas, essa ativação na noite anterior à competição? Não faz sentido. Então, elas podem até ser naturais, você sentir uma certa ansiedade na véspera, mas você rapidamente vai poder gerenciá-las com algumas estratégias, mas ela não é funcional. Então, essa é a grande sacada. Você não pode perder o sono por causa disso. Exatamente. Pô, mas todos os atletas sentem, talvez a maioria sente, mas aí você tem técnicas de respiração, por exemplo, para ajudar a gerenciar essas variáveis, você autorregular, e também trabalhos de ressignificação. Ou seja, dentro do trabalho da psicologia, você já veio trabalhando com esse atleta o que significa aquela competição para ele. O que é muito clássico em Jogos Olímpicos? Supervalorizar. Então o atleta fala, nossa, é o maior evento esportivo do mundo, amanhã eu tenho competição dos Jogos Olímpicos, vai estar todo mundo me assistindo, eu tenho uma pressão gigante por resultado, eu tenho patrocinadores, e a minha família? Ok.
tudo isso é verdade, mas aquilo que você tem que fazer, qual é a sua obrigação, a sua tarefa ali dentro de quadra? Vamos pensar na ginástica artística, que chama muita atenção agora nos Jogos Olímpicos. Minha tarefa é chegar na minha trave de equilíbrio, fazer a minha entrada, respiro fundo, faço meu primeiro mortal, viro, faço meu flick layout, faço o giro, respiro de novo, olho para frente, faço o meu mortal duplo, preparo e faço a saída. Legal. Há quanto tempo você faz isso? Eu faço isso há 10 anos. Legal. Com que frequência você faz isso? Eu faço todos os dias. Quantas vezes por dia? 10 vezes por dia. Tem alguma coisa nova? Não. Tem alguma coisa diferente do que você já faz? Não. Você vem acertando nos seus treinos? Sim. E por que você está tão preocupado, então? A sua obrigação é essa tarefa. Nossa, verdade. Eu tenho que focar na minha tarefa, executar minha tarefa. É o que eu venho fazendo todos os dias, faço nos meus treinos. Ou seja, o atleta, muitas vezes, ele se apega, ele direciona o foco dele para várias variáveis que ele não tem controle. E esse é um dos grandes fatores que geram ansiedade. Quais são os 2 principais fatores? Isso é bem interessante para o pessoal entender. Um principal fator é se preocupar com coisas que a gente não tem controle, não pode gerenciar, expectativa dos outros, a pressão, o próprio resultado em si, a gente não controla o resultado. Você pode ter a sua melhor performance e seu adversário tem uma performance melhor que você. É mérito dele. A gente não tem controle em relação ao resultado em si, né? Então, se preocupar com coisas que a gente não tem controle e não estar com a cabeça no momento presente, no aqui e agora. Então, é sempre vivendo, remoendo coisas do passado ou já sofrendo por antecipação, vivendo coisas no futuro. Ótimo, ótimo. Um fator que certamente mudou muito as condições de saúde mental do atleta influencia isso, pode tanto de forma positiva como negativa, isso pode ser usado, mas eu diria que muito mais negativo atualmente, são as redes sociais e aparelhos celulares, né? Porque você consegue levar isso para qualquer lugar, até para o restaurante você leva, né? E mais do que isso, quer dizer, a mídia social ela tem um problema que ela está aberta para qualquer pessoa, né? Então não é um jornalista que está falando aquilo, claro que a gente se preocupa com o jornalista, mas muitas vezes o que qualquer pessoa no mundo pensa sobre você, né? Sim, sim. Isso é uma coisa que foge do controle do atleta, ele não tem como evitar que isso aconteça. Agora, ele pode, de alguma forma, gerenciar a forma como ele usa essas mídias sociais. Como é que você trabalha isso com seus atletas? Perfeito, perfeito. E você trouxe uma palavra aí, que é a palavra que eu mais tenho usado, e acho que a psicologia, de um modo geral, né, quem já está tendo esse entendimento, que é o gerenciamento. Antigamente, a gente trabalhava muito com esse conceito de controle, né? Desde quando a gente pensa nos aspectos psicológicos, então vamos controlar os pensamentos, controlar os sentimentos, controlar as emoções, a gente não controla. A gente tem que aprender a gerenciar, né? Por quê? Porque elas vão surgir, elas vão aparecer. E aí, quando você entra nesse tema rede social, é a mesma coisa. Antigamente, a gente trazia muito aquele conceito de vamos blindar o atleta de qualquer informação. E hoje em dia, isso é muito difícil. Porque o atleta tem o celular dele. Se você tirar o celular do atleta, isso vai gerar muito mais ansiedade. Então, existe todo um trabalho de orientação, quase que até de controle de impulsos, controle inibitório, que é fazer com que o atleta consiga gerenciar a sua vontade, o seu impulso de entrar nas redes sociais e ler comentários sobre ele, por exemplo. E a gente poder entrar numa coisa muito mais aprofundada, que é a própria questão da autoestima. O quanto o atleta precisa saber o que estão falando sobre ele para ele se sentir bem consigo mesmo. Então, tem todo um trabalho aí que vem de preparação mental, de autoestima, de autoconfiança, até essas orientações práticas de muitas vezes o atleta bloquear o seu acesso aos comentários, né? Ou bloquear os comentários nas suas postagens. Ou, não, mas é importante porque ele tem patrocinadores e os patrocinadores fazem publicações com ele e ele tem que ir lá e dar um alô pro pessoal. Tem todas essas variáveis que complicam, né, hoje em dia.
Então, tem todo um trabalho de orientação de como o atleta pode acessar as suas redes sociais, evitando entrar em contato com esses estímulos negativos. Tem atletas que falam, não, eu gosto de ler os comentários, porque isso me instiga mais e me gera motivação, porque se me criticam, eu vou conseguir ir lá e ter mais vontade de calar a boca de todo mundo. Mas assim, sendo sincero, isso é uma exceção à regra. A grande maioria se importa sim com as críticas, se apega bastante às críticas, então ele precisa aprender a gerenciar esse acesso. Muitas vezes é um combinado que ele faz com ele mesmo, ele pede ajuda para a comissão técnica, pede ajuda para familiares, para monitorar o tempo de acesso às redes sociais durante esse período pré-competitivo. Esse exemplo dos Jogos Olímpicos é clássico, né? Muitos atletas nesse período de concentração, eles se organizaram para limitar os momentos que eles acessam as redes sociais, qual rede social iria acessar, porque existem vários estudos de que, por exemplo, o Twitter, ele é muito mais negativo do que o Instagram. Hoje em dia eu uso o termo tóxico, né? Então o Twitter ele é muito mais tóxico do que o Instagram, por exemplo. Né? Então alguns atletas optaram por não acessar a sua conta do Twitter. Mas ele precisa fazer publicações de patrocinadores. Tá bom, tinha um profissional que acessa o Twitter dele e faz a publicação sendo este atleta. Então você entende que assim, existe sim recursos, seja contratar um profissional para gerenciar suas redes sociais, seja trabalhar a sua autoestima para se preocupar menos com a opinião dos outros, seja limitar o tempo de acesso, seja bloquear comentários em cima das suas publicações, né? Existe uma série de estratégias e ferramentas para poder gerenciar essas variáveis hoje em dia. Legal. Acho que vale a pena considerar que isso é um problema para alguns atletas, não para todos, mas que Isso. talvez seja um problema que cada vez mais presente, né? Ou seja, muitos atletas atualmente apresentam até, vamos dizer, até uma queda de rendimento em função de redes sociais, né? Uma coisa que eu acho que é interessante, não só o foco na psicologia, mas se você for olhar quem está envolvido com esporte, se você for considerar o tempo de treino de um atleta profissional, um clube de futebol, muitas vezes ele está em campo durante 2 horas do dia, durante 3 horas do dia, né? Isso incluindo o treinamento físico, né? Cada vez mais você troca o volume, aquela coisa de treino de 7, 8 horas, para treinos de alta intensidade, né? Isso. E aí o que vai fazer a diferença para ele é o que ele faz entre os treinos, né? Quer dizer, isso que é o que diferencia ele do atleta amador, porque um atleta amador pode treinar 2 horas por dia também, né? E Claro, aí quando você claro. pega um atleta que passa 4 horas por dia com computador ou com celular, você certamente está prejudicando esse trabalho, né? Isso. E aí outras orientações, né? Eu lembro que durante período de jogos, né? Ou diretos atletas pedem recomendação de séries, documentários, livros, filmes que sejam interessantes para a preparação mental, ou que falha do esporte, ou coisas do tipo. Ou seja, os atletas também buscam outros recursos de ocupar a cabeça nesse tempo livre, além de, né, ficar nas redes sociais. E aí a gente poderia entrar numa questão psicológica e também médica, né? Que a gente entra numa questão bem química, hormonal, que é hoje em dia toda a história do sistema de recompensas, né? Lidar com dopamina. Então, tem vários estudos sobre dopamina, de como as redes sociais, de uma forma geral, elas têm trabalhado, envolvido as pessoas, prendido as pessoas por conta de trazer estímulos muito rápidos e imediatos. O exemplo do TikTok, que virou moda, né? Hoje em dia é a rede social com o maior número de seguidores. Por quê? Porque elas são vídeos curtos de informações, de injeções de interesse de dopamina. Por que isso é tão relevante? Porque o atleta, quando ele não está em período de treino, né, que ele já está acostumado com muita adrenalina, dopamina, endorfina, serotonina, ele fica ali parado, muitas vezes ele começa a ficar entediado. E uma das únicas coisas que tira o tédio desse atleta é ficar mexendo nas suas redes sociais. Então, alguns atletas relataram isso para mim. Poxa, eu não sei o que está acontecendo. Eu estou tentando assistir uma série, um filme, mas eu não tenho paciência de ficar assistindo a série. Enquanto eu estou assistindo a série, eu estou mexendo no celular,
Aí eu abri meu computador e aí eu já quero estar fazendo outra coisa. É uma busca constante por recompensa, por dopamina, por mexer no cérebro dessa maneira. E aí uma prática que a gente tem trazido muito para os atletas, e aí serve dica para qualquer outra pessoa que esteja aí acompanhando a gente, né? Que são as práticas do mindfulness. Mindfulness é exercícios de atenção plena, né? Popularmente, né, trazido como meditação, mas a meditação muitas vezes tem toda uma filosofia por trás. O mindfulness em si, ele é um exercício de atenção plena, né? Onde faz com que, basicamente, você trabalhe estar com a cabeça no momento presente, no aqui e agora, aprendendo a gerenciar os seus pensamentos e sentimentos. Então, você fica ali, por exemplo, preso na sua respiração, que a gente chama de âncora, prestando atenção na respiração, focado na respiração, e aí vai vir um pensamento. E aí, tudo bem, você não briga com esse pensamento, você deixa ele vir, ele ir embora e volta o foco para sua respiração. E aí vai vir um sentimento. Você deixa esse sentimento vir, deixa ele embora e volta o foco para a respiração. Às vezes o pensamento é, nossa, mas que atividade chata, não vai acabar nunca? Tá tudo bem. Deixa esse pensamento embora e volta o foco para sua âncora. A gente tem hoje em dia muitos aplicativos de meditação guiada, de mindfulness. Então é muito fácil acesso a essa ferramenta. Ele é instrutivo, então assim, ele mesmo vai explicando como funciona. E por que isso é tão interessante? Porque ele serve tanto para as pessoas, para os atletas, gerenciarem esse momento que não estão treinando, gerenciar esse momento que não estão cheios de estímulos e moldando o seu cérebro para menos estímulos, né? E lidar com o momento presente, com o aqui e agora. E ele também, pensando principalmente para os atletas, já trabalha os próprios pilares da concentração, que é estar focado numa tarefa, no aqui e agora, gerenciando esses diversos estímulos que chegam, né, dentro da nossa atenção, da nossa cabeça. Ótimo. Isso que você fala me lembra muito, quer dizer, tem todos aqueles atletas que você sabe até como é que ele vai se preparar. Acho que talvez o mais famoso disso, que sempre se falava muito, não, é antigo, para quem já tem aí seus 40 e tantos anos, mas que todo mundo lembra, era a Hortência arremessando uma bola, né? Quer dizer, você via a preparação dela, aquilo lá era uma preparação muito mais mental do que física para arremesso, né? Um super adepto do mindfulness que fala muito sobre isso em todo o livro documentário é o Kobe Bryant. Então, você falou do basquete, ele é uma pessoa que falou, o mindfulness mudou a minha carreira, mudou a minha vida. Ótimo, né? Então, é bem interessante quando você traz o basquete, que tem muito treinamento mental. Ótimo, que bom. Para finalizar, o tema que talvez, assim, muita gente pensa, quando fala em saúde mental do atleta, está falando em depressão, né? Então, eu quis deixar isso por último para mostrar que, na verdade, a saúde mental do atleta vai muito além da depressão. Mas, por outro lado, a depressão é uma doença que é muito prevalente na população em geral, mas todos esses aspectos que a gente discutiu até aqui acabam contribuindo para uma alta incidência de depressão entre atletas, né? Então, eu queria que você me falasse um pouquinho, quer dizer, como é que você identifica o atleta que está de fato com uma depressão e o que você faz nesses casos, né? Boa. É muito importante você trazer esse tema porque existe alguns estudos que mostram uma maior estatística de depressão entre atletas em relação à população comum. Como também transtornos de ansiedade e também distúrbios alimentares. Essas estatísticas são maiores em atletas de alta performance em relação à população comum. A depressão, ela também vai estar ligada à falta de motivadores, né? A pessoa realmente vai perdendo a motivação em relação a tudo, ela vai se depreciando, né? Ela vai perdendo a vontade de viver, chega a este ponto, né? Mas ela vai perdendo a vontade de todas as suas ações e motivações dentro da sua vida. O diagnóstico, ele geralmente é feito junto a um profissional da psiquiatria,
E aí que entra uma sacada muito importante, né? Que é entender que, no caso do diagnóstico de depressão, ela já se tornou uma coisa muito além da comportamental. Ela já se tornou um aspecto químico. Quando é um aspecto químico, inevitavelmente, a gente vai precisar também da intervenção medicamentosa. Então, eu trago esse ponto, né? Porque muitas vezes existem profissionais da psiquiatria que acham que somente dando medicamento para autorregular esses hormônios, né, vão fazer com que a pessoa saia desse diagnóstico e às vezes sai da crise, mas ela não trabalha toda a parte emocional e comportamental, que são muito importantes para ela adaptar a sua vida para esse diagnóstico, como o contrário também. Às vezes tem alguns profissionais da saúde, seja psicólogos ou de outras áreas, que são contra a intervenção medicamentosa, né? Sendo que, em muitos diagnósticos, ela será necessária. Por quê? Porque já se tornou uma questão química. Aquela história de, ele só não sai da cama porque ele não quer. Isso não é uma verdade, é uma doença diagnosticada, onde muitas vezes a pessoa quer, mas ela fala, não sei o que acontece, eu não tenho vontade de fazer nada. Eu não tenho vontade de fazer simplesmente nada. Isso varia, onde algumas pessoas ficam, por exemplo, sem comer, outras comem em excesso, né? Algumas pessoas passam o dia ali em casa, lendo um livro, vendo um filme, mas não conseguem sair da cama. Outras pessoas só querem dormir o dia todo. De qualquer forma, ela tem essa característica de tirar a vida social. Tira completamente a qualidade de vida da pessoa. Então, o diagnóstico é importante que seja feito junto a um profissional de psiquiatria. Isso é o que eu trago muito das minhas experiências práticas. E que exista este acompanhamento multidisciplinar, né? O indivíduo, mas também o profissional da psicologia muitas vezes tem que trabalhar a rede de apoio desse indivíduo. Porque esse é um ponto crucial do tratamento de depressão. Muitas vezes as pessoas que convivem com esta pessoa, com esse atleta que entra dentro desse diagnóstico, não sabem lidar. Não entendem essa mudança, porque era uma pessoa muito ativa, porque era uma pessoa proativa, sempre animada, e agora ela não tem vontade de fazer nada, ela está querendo desistir da carreira, ela não quer mais sair de casa, né? Então, trabalhar essa rede de apoio, entender que é um processo de tratamento é fundamental. Ótimo. Acho que se eu fosse botar só mais uma coisa além disso, né? Antigamente você não tinha quase diagnóstico porque as pessoas não procuravam auxílio e muitas vezes se via mais como uma pessoa que é problemática do que como uma condição de saúde, né? Perfeito. Atualmente está até acontecendo, às vezes, o oposto, né? A gente vê tanto se fala de saúde mental no atleta que, às vezes, o atleta começa a achar que qualquer coisa é um problema de saúde mental, né? Então, acho que a ideia desse... E analisou um pouco, né? O termo depressão, por exemplo, ou crise de Exato, exato. ansiedade. Então, quer dizer, de tudo que a gente conversou aqui sobre burnout, sobre depressão, Uhum. sobre ansiedade, quer dizer, existe um ponto em que de fato isso se torna um problema, né? Mas acho que talvez o ponto principal aí, queria que você me fale, é aquele estado mais contínuo, né? Quer dizer, qualquer atleta ele pode ter momentos em que ele está triste, ele pode ter momentos em que ele está Uhum. até num estado meio depressivo. Isso não significa que ele está com uma depressão, né? Quer dizer, não Isso. significa que ele está com qualquer... não é porque o atleta tem ansiedade que ele tem um transtorno de ansiedade e assim por diante, né? Isso. As pessoas precisam entender que as oscilações de humor, né, as oscilações de motivação, os nossos estados emocionais, eles não são uma coisa fixa e rígida, né? Eu gosto de dizer que ser uma pessoa equilibrada é uma pessoa que aprendeu a lidar com seus desequilíbrios. Então, não Claro. existe equilíbrio pleno, né? Não existe concentração plena. Não existe... É sempre a ideia de ir lidando e gerenciando. Por isso que eu falei que a palavra gerenciamento é muito importante. É natural que um atleta que veio
de um momento da sua periodização de maior volume de treinamento físico, chegue no final do dia extremamente esgotado fisicamente, porque é início de temporada, ele não estava adaptado, e ele acorda no dia seguinte exausto e sem vontade nenhuma de treinar. Poxa, então quer dizer que eu estou depressivo e perdi a minha vontade? Existem estados e momentos, né? Então, é natural. Poxa, eu tive um problema na minha vida pessoal, terminei um relacionamento e isso está mexendo muito com a minha motivação. Isso é natural, né? Eu estou num momento específico de pressão na minha vida, por uma série de variáveis que eu não posso controlar e gerenciar, e estou com mais ansiedade do que o comum. Tudo bem, vamos aprender a gerenciar. Existem técnicas, estratégias, ferramentas para poder gerenciar esses estados de humor, esses pensamentos, esses sentimentos. Dependendo da gravidade da coisa, a gente vai precisar, com certeza, né, da parceria da equipe multidisciplinar, da intervenção medicamentosa, do diagnóstico de outros profissionais. Mas é importante a gente sempre estar entendendo que nem sempre é um diagnóstico, né, de uma doença, de uma psicopatologia, mas, ao mesmo tempo, ter uma atenção à saúde mental. Não naturalizar e achar que o atleta, por ser um atleta de ponta e de que esperam sempre sucesso, não pode ter os seus momentos de oscilação, os seus momentos de dificuldade, porque isso, na verdade, é totalmente natural. Ótimo. Por fim, você falou de duas condições que são, de alguma forma, muitas vezes gera confusão, né? Que é o burnout e a depressão. Né? Porque os dois, de alguma forma, envolvem aquela falta de interesse, a perda da vontade de praticar. Como é que você diferencia isso na sua prática clínica? Boa. Como eu falei, hoje em dia a gente tem algumas ferramentas, alguns testes mesmo de avaliação que a gente aplica para poder diferenciar, mas o principal fator, exatamente por ter alguns sintomas que se assemelham, né, vai ser o estudo contextual, ambiental. Então, a gente percebe que muitas vezes a depressão foi vindo por uma série de questões e condições na sua vida pessoal, né? Muitas vezes alguns traumas, muitas vezes está ligado a uma condição familiar. Existem alguns estudos sobre uma questão genética envolvida também a depressão. Enquanto o burnout, muitas vezes, vai estar ligado ao ambiente específico, ao momento específico. Você trouxe um ponto importante aí, né? Muitas vezes do período quanto a pessoa entra dentro desses sintomas. Então, é lógico que o burnout também gera, né, um desgaste durante um período. Mas, geralmente, a depressão, a pessoa se mantém num estado de crise de depressão por mais tempo. Então, a verdade não tem necessariamente, pode ter alguns sintomas que variam, mas elas se confundem muitas vezes quando a pessoa entra num estado de burnout, né? E ela fica mais depressiva, mas vai estar muito ligado a entendimento desse processo e o estudo contextual. Ótimo. Legal. Eu acho que assim, a ideia desse vídeo era um pouco essa mesmo, trazer um pouco uma visão geral do trabalho do psicólogo esportivo, né? Sim. E para aqueles atletas, né, que tenham chegado até aqui, que eventualmente estejam preocupados aí com a sua saúde mental, acho que a principal recomendação que eu daria entender isso como orientação geral, né, porque no fundo a saúde mental tem muitos aspectos que é muito subjetivo, então é muito fácil você querer se encaixar dentro de um diagnóstico que não necessariamente é real, ou querer fugir de um diagnóstico que na prática é o que está acometendo ali. A gente trouxe alguns aspectos de algumas condições, mas tem outras condições que também podem estar envolvidas com saúde mental, né? Então, assim, o principal que eu queria aqui talvez ter estimulado essas pessoas a procurarem ajuda, né? Até porque hoje a ajuda está mais fácil, né? Você consegue muito disso online, enfim, eventualmente para os atletas que estão em clube que fica receoso de ir atrás de procurar uma ajuda, eu vou fazer isso de casa, ninguém precisa estar sabendo, tem sigilo profissional, ninguém vai estar sabendo que você foi procurar, a não ser que você queira que isso seja exposto, né? Claro, perfeito. Então, assim, queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade aí desse tempo aí com a gente, porque eu acredito que
quem chegou aqui tenha aproveitado bastante. Imagina, de novo, agradeço o convite. É um prazer ter conversado um pouquinho aqui com você. Claro que teria muitos temas que a gente poderia explorar um pouco mais, né? Mas acho que essa mensagem foi passada, de que é importante dar atenção à saúde mental, não só pela sua saúde em si, mas também pensando na performance. Porque hoje em dia tem-se um entendimento muito claro de que o atleta só vai conseguir performar a partir do momento em que ele também tem um cuidado com a sua saúde mental. A gente teve vários exemplos aí, né, atualmente nesses últimos Jogos Olímpicos de Paris, onde atletas trouxeram que, se não fosse o trabalho, o cuidado com a saúde mental, eles não teriam chegado onde chegaram. O próprio exemplo da Simone Biles, que teve que fazer uma pausa para cuidar da saúde mental para retornar à alta performance. Então, seja pelo cuidado com a saúde, né, pensando na sua vida além de atleta, ou seja também para pensar, né, o acompanhamento psicológico para chegar na sua mais alta performance. Obrigado. Legal. Obrigado mais uma vez. Obrigado a disponibilidade aqui. Imagina. Tchau, tchau.